Olá, estamos começando mais uma edição do Pautando Esporte, Espaço do Esporte Local na JF TV Câmara, canal 35 da TV aberta, o esporte da cidade e região ganhando um espaço, e a gente aproveita para mais uma vez agradecer aí o incentivo de todos, a audiência e aqueles que não podem ou não puderam assistir no dia que o programa foi veiculado, têm a oportunidade de conferir no YouTube, não só do JF TV Câmara, como no YouTube, o canal do portal Toque de Bola. Vamos falar hoje de uma modalidade que ainda não foi destacada no Pautando, que é o futebol de mesa, também uma modalidade tradicional. Quando o Juiz de Fora tem conquistas expressivas, a gente vai falar isso ao longo do programa, esse ano, inclusive, de 2018, conquistas nacionais importantes, e parte importante desse futebol de mesa, da história dessa modalidade, está com o nosso convidado de hoje, o Sidney Alves Vieira, o Futrica. Prazer, Sidney, recebê-lo. Prazer, Ivan. Muito bom estar com você. O convite sempre bem aceito, uma pessoa que é amiga há muitos anos. E vamos falar um pouquinho dessa história que começou lá para os idos de 1958, quando na Avenida Sureiros nós tínhamos uma garotada que gostava de futebol e gostava daquele jogo de botão que jogava na calçada e na casa de cada um. Então, naquela época, resolvemos fazer o Flamenguinho do Futrica, que era do futebol, e ao mesmo tempo fazia os campeonatos nossos, baseados nos campeonatos cariocas, e cada um representava um time carioca. E jogava ida e volta, um na casa do outro, sempre com aquela briga tradicional, que sempre tinha muita porradaria entre as crianças, coisa normal de criança. E ficamos todos amigos até hoje. Esse jogo na rua que você fala, como é que era o material na época? O material, rapaz, a gente riscava o passeio e pegava uma caixa de sapato, cortava ela ao meio, fazia duas traves. E os goleiros eram aquela tradicional caixa de fósforo, que alguns colocavam chumbo, outros areia, o que tinha para poder de melhor. Os nossos becos, que é as tampas de Glostora, entendeu? Grandona, e os botões eram feitos de coco, a gente fazia os botões de coco na ponte do Ladeira. Pegava o coco, rachava o coco e ia passando ele, rodando o botão até ele ficar lisinho. Lustrava ele, passava uma lixa e passava aquela cera de carnaúba que o botão começava a deslizar no passeio. E foram muitos... E a bolinha era interessante. A bolinha a gente ia no museu, pegar aquelas bolinhas pretas, numa fruta que tinha no museu, ou era tampa de pasta de dente. Era uma tampinha que era usada para a gente jogar as tampas de pasta de dente. Então, hoje a turma fala raiz, então isso era a raiz mesmo. Isso foi a nossa raiz. Quer dizer, o futebol de mesa praticamente começou em Juiz de Fora comigo em 1958. Aí foi passando, nós mudamos para em frente ao campo do esporte e fundamos a Liga Amadorista de Futebol de Mesa. Certo? Aí, isso ainda antes da Liga Amadorista, teve a Liga Baeta, que é o primeiro livro nosso, é esse aqui, que é da Liga Baeta. E nós somos fundadores da Liga Baeta. Começou tudo a ser mais registrado. Antes de ser Futrica, então, era a Liga Baeta. Liga Baeta de Futebol de Mesa, em 4/6/67. Foram fundadores da Liga Narciso Gaburri, eu, Júlio César Pinto Monteiro e Ronaldo José da Silva. Esses são os fundadores. Depois, quando eu mudei para frente do esporte, passou a chamar a Liga Amadorista de Futebol de Mesa, no 18/1/68. Mais tarde, quando fomos para a Vila Zanã, a garotada votou, teve uma votação, e escolheram o Futrica Associação de Futebol de Mesa. Isso em 11/7/1988. Então já tem uma história, e a primeira partida registrada nesse livro, que é o primeiro, número 1 do Futrica, foi no centro do gramado do Baeta. Foi a primeira partida oficial. No campo mesmo? No campo. Do estádio José Paes Soares. Estádio José Paes Soares. No centro do gramado, nós colocamos uma mesa e fizemos o primeiro jogo. Esse torneio foi em homenagem a Deodato Cunha, o senhor. Então foi o primeiro campeonato oficial do Futrica, foi em 1967. O senhor foi um grande jogador de futebol. Foi um grande jogador do Tupi, do Tupinambás, e foi treinador também. Acabou sendo meu treinador no juvenil. Então a história nossa começou dentro do campo do Tupinambás, mas antes já teve na Avenida Sureiros com aquela garotada. E aí foi seguindo. As coisas vão evoluindo no futebol de mesa, e a gente tem a história daqueles que realmente trabalharam pelo futebol de mesa.
Eu enumero, vou falar, às vezes eu vou esquecer de alguém, me perdoe. Eu lembro de Manuel Soares na academia, que conseguiu fazer grandes campeonatos na academia. Depois veio Gilson Nogueira, da Liga Juiz de Fora de Futebol de Mesa. José Henrique Winter, no Tupi Futebol Clube, chegando até a presidência do Tupi pelo futebol de mesa. Depois tem mais o Nélio Lúcio, no Chacal, onde agora ele teve um jogador campeão brasileiro, que é o Leonardo Stuff. Foi trabalhado pelo Nélio Lúcio, lá no Chacal, um lugar complicado, onde o Nélio trabalhou com as crianças daquele bairro, e aquelas crianças, nenhum se desviou para outra situação. Como eu tentei fazer na Vila Zanã, a mesma coisa, e consegui, até hoje, olha a quantidade de pessoas que já foram registradas no Futrica. Tem aqui o nome de todo mundo. Vou ver aqui só porque está até rasgando esse livro, já é antigo. Mas está aqui o nome de todo mundo que passou pelo Futrica. Até hoje, nós temos 523 que passaram lá dentro da minha casa, jogando futebol de mesa. Muitos desses aqui agradecem, hoje campeões. Temos até agora a felicidade de 2 atletas nossos, que foram crianças dentro da minha casa, foram contratados pelo Clube Regata do Flamengo. Isso é muito legal e incentiva os outros meninos que estão vindo. Eu acho que a criançada do Morro, que eu dou espaço na minha casa para eles, nunca desviaram para outra situação, porque eles ficam focados ou no futebol que eu faço aos domingos na Portuguesa, ou vão para o futebol de mesa. A gente faz o melhor possível. Essas crianças não pagam nada, eu nunca cobrei nada dessas crianças. Eu acho que os adultos é que fazem um trabalho bacana lá no Futrica. Quando tem as etapas, eles pagam uma doaçãozinha, que serve para dar um café para eles e tal, e ainda serve para a gente comprar os troféus, essas coisas, é medalha. E aqueles que param de jogar fazem a coisa mais bonita ainda, que eles doam os times para a associação. Então os meninos não precisam gastar um centavo para jogar botão na minha casa. Eu tenho mais de 30 times para poder emprestar para aquelas crianças. Então a ideia também, a gente pode considerar a ideia do início e depois do desenvolvimento da hoje associação que tem 50 anos, também tem muito desse aspecto social. Eu acho que eu fiz assim, sem nunca ter aquela intenção de ter lucro com isso. Eu acho que o lucro maior, o tesouro da gente, igual a minha esposa, que é a presidente do clube, ela abre o espaço para essa criançada, ela tomou conta de crianças a vida toda lá na minha casa, e toma até hoje. Então ela tem um prazer imenso de receber essa criançada. Quantas brigas ela separou, inclusive do meu filho, que sempre foi um brigão, entendeu? Então a minha esposa é realmente aquela que segura essa barra toda. Tem uma história até interessante, isso é de Morro. Um dia eu vim, ela falou comigo assim, não tem lugar mais para criança nessa casa, não tem jeito. Como vou pôr mais criança aqui dentro? Tem mais de 50 jogando aqui. Não tem jeito, dia de sábado fica aqui uma quantidade de menino que eu nem sei quem é mais, nem nome. Aí eu falei assim, então a partir de hoje, você não escreve mais nenhum menino não, deixa só os que estão aqui, não faça inscrição mais de nenhum. Não está cabendo mais ninguém. Não cabe mais menino. Eu falei, então eu vim trabalhar. Eu descendo, quando deu 8 horas da manhã, o telefone tocou. Era a minha esposa, ela falou assim, você, tem 2 meninos lá embaixo, querendo fazer a inscrição. O que eu faço? Eu falei, você chega perto deles, fala que realmente não tem mais espaço, não tem mais condição de escrever mais nenhum. Ela virou para mim, pô, bacana pra caramba, falou assim, eu não tenho coragem de falar isso com as crianças. Eu falei, você vê o que eu passo, vai lá e escreve mais 2, sem problema algum. Então ela escreveu mais 2, ficou feliz com isso. E essa coisa assim é de mãe e de pai. Nunca fiz esse tipo de esporte, nem todos os esportes que eu fiz na minha vida, eu fui treinador dos clubes aqui de Juiz de Fora todas as vezes, eu fiz contrato com alguns, mas eu não tinha essa primeira intenção de dinheiro, porque eu gosto do negócio. Eu vou para minha casa, eu pego minhas coisas, vou para o meu quartinho. Aliás, minha esposa me deu um quartinho muito legal, onde ali é a minha vida, ali é meu reduto. Por falar em quartinho, tem uma história também, aquelas contadas só de vez em quando, que tinha um quartinho meio camuflado, que servia de estádio. Como é que foi essa história? Tinha que ser escondido? Como é ele que é tinha isso? Que lembrar disso, ele tinha que lembrar. O negócio é o seguinte, quando nós mudamos para a Avenida Rio Branco, Frente Esporte, meu pai fez a casa e, nos fundos, fez um quartinho para as meninas que eram empregadas nossas,
que depois passaram a ser cozinheira do bar do Futrica. E as duas meninas moravam naquele quartinho nos fundos. Ele fez um quartinho para elas. E o pedreiro estava fazendo o quartinho e eu fiquei observando. Quartinho grande. Eu falei, esse quartinho é o ideal para a gente fazer um serviço aqui. Já estava monitorando. Já estava monitorando aquele quartinho. Aí, rapaz, fiquei olhando. Quando ele acabou de cimentar o quartinho, estava o cimento fresquinho, eu fui no centro do quartinho e risquei um campo de botão com giz e ficou aquele campo marcado para sempre, porque eu não tinha como apagar. Então, o campo ficou pronto, onde nós começamos o campeonato, aquele chão ali. Eu não conhecia mesa de botão. Eu fui conhecer mesa de botão quando eu fui para o Baeta, que tinha do lado, tinha uma liga de botão, que eles tinham uma mesinha pequenininha. Aí eu comecei a fazer as mesas. Eu fiz tanta mesa de botão na minha vida. E essa arte sua aí foi descoberta quando? Ela foi descoberta através da minha mãe, que me deu uma boa chinelada, entendeu? Eu ganhei um prêmio dela, de consolação. Aí não tinha mais volta, né? Não tinha mais volta. O estádio já estava construído. O estádio estava pronto. A e aí continuou. Eu tive um Futrica. cuidado na vida, eu tive um cuidado. O cuidado foi isso aqui, ó, escrever. Tudo eu registro. O menino jogou ali, jogou aqui, foi campeão, eu vou lá no meu álbum ali, meu livro de ata, anoto. Aliás, não é só no futebol de mesa, né? Você tem lá no seu bar também, que é muito conhecido e tradicional na cidade, santinhos de candidatos de quanto tempo? De quantos cara, desde 1982, por aí, tem santinho. Nós estamos desviando o assunto, rapaz. Isso é para depois, isso é política, não. Vovô não é político, não. Então volta para o tema. Não. Mas eu guardo. Eu estou dizendo só da sua tem esse tradição de colecionar, de guardar. Santinho, inclusive. Estou mudando um pouquinho o assunto, mas minha esposa me ajuda a pegar santinho na rua, a gente cata santinho no chão, a questão mais legal, né? E vamos fazendo o álbum, e sempre que tem, mudei o assunto. Tá valendo. Tá valendo. Então, vamos falar um pouquinho dessa história, conta um pouquinho pra gente do que representa. Esse aqui é o nosso mascote. É até interessante esse mascote, tem uma história legal. Você está com a camisa... Essa é do Futrica, é oficial. Essa é oficial, porque o nosso time joga com essa camisa. Inclusive no Campeonato Mineiro, dessa semana lá na DPM, nós vamos entrar com 2 equipes. Eu fui convidado para jogar na equipe B, reserva. Eu estou muito bem, entendeu? Então já sou da equipe B, reserva da equipe B. Mas fui convidado e vou ter que ir, tá certo? Fui convocado para ficar na reserva. Vai ter que ter humildade de ficar no banco. Eu irei na reserva do time B, certo? Então, esse bonequinho aqui, eu pedi para confeccionar para mim. A nora do meu irmão fez esse bonequinho. Ele representa, esse vovô, é o clube mais antigo, talvez, do Brasil, de futebol de mesa. Eu estou pesquisando, olhando, eu não conheço clube que está em atividade até hoje, que tenha 51 anos hoje de futebol de mesa. As cores deles, do vovô, vermelho, do Baeta, e azul, do Esporte Clube São Carlos. Enquanto quando nós fizemos as cores da camisa, foi em homenagem ao Baeta e ao São Carlos, que o São Carlos é o time principal do Futrica hoje, tricampeão mineiro, que é o Esporte Clube São Carlos. Então, esse é o vovô. Estive no Ceará, em Fortaleza, e eu fui com a camisa do Futrica. E lá, o Ceará é preto e branco, e o vovô, que é o símbolo do Ceará. Inclusive, foi tirado esse vovô do Ceará Futebol Clube. E o azul e vermelho do Fortaleza. Quando eu cheguei com a camisa, o pessoal ficou meio encucado, com o vovô do lado, né? E com a cor do Fortaleza. E me pediram até fotografia e tudo, por que isso? Aí eu comecei a contar a história lá em Fortaleza sobre o vovô. Inclusive, o nosso time já jogou em Fortaleza, de botão, já esteve em Fortaleza. Aqueles 2 meninos que você falou, né, que pediram a vaga quando não havia nem espaço, acabaram se tornando, né, grandes nomes também do futebol de mesa. Eles jogaram bastante tempo aqui com a gente, entendeu? Hoje não jogam mais, eles estão casados, passam no bar, entendeu? As histórias continuam. Essa meninada conta umas histórias interessantes, assim, porque cada um tem sua história com o futebol de mesa. Quando o futebol de mesa era raiz, ficava em cima da laje, quando dava o vento jogava tudo para fora, e o cara que estava ganhando, ele aproveitava e jogava tudo mesmo. Até catar aquilo tudo, o tempo passava e ele já ganhava o jogo. Ou senão soprava o dadinho, soprava a bolinha. Era bem interessante o negócio. Bem catimbado, entendeu?
teve jogos assim, inesquecíveis, que o cara falou que ganhou de 27-0 do outro, entendeu? Aí parou, nós anulamos o jogo, final de campeonato, 27, não sei quanto, um combinou com o outro, entendeu? Aí nós tivemos que parar aquilo ali, inclusive, e hoje ele é meu amigo no Facebook, ele sabe essa história, deve estar rindo agora, entendeu? Aí fizemos outro jogo com assistência total para ver se dava os 27-0, certo? E o jogo ficou naquele 0-0, 0-0, tal, 1-0, não lembro quando terminou o jogo, mas não chegou nos 27, não. Então, chegava a ter tribunal também, não? STJD? Lembrou bem. Lá em casa, nós tínhamos o tribunal de disciplinar. E todos nós, do menino de 7 anos aos meninos que eram mais velhos, senhores, o São Paulo, por exemplo, tinha 60 anos, quando tinha o julgamento, todos eram chamados para defesa, o promotor e o juiz. Mas era sorteado isso. A minha esposa, às vezes, estava no tanque lavando roupa, e eu falei, você foi escalada como juiz do tribunal. Mas parou. Aí ela saía, largava muito invocada, sentava na mesa do tribunal lá, aí sentavam os meninos, ficava o corpo de jurado e começava a julgar aqueles fatos ali. Um estava no pescoção do outro saiu do campeonato, aquele não bom. Aí suspendiam 2 partidas ou 3 dias, ou não ia jogar o futebol no final de semana. Então isso aí era muito interessante, porque hoje eu encontro com os juízes aí, advogado, e lembro. Falei, eu passei por aquilo lá no Futrica. Foi uma escola também. E outra coisa, eu tenho esses livros guardados com a assinatura do pessoal e como é que era o julgamento. Por que o cara estava sendo julgado, qual artigo ele estava em curso, naquele artigo tal. Aquilo que o doutor Marileno me ensinou. O doutor Marileno me ensinou muito. Agradeço muito, doutor Marileno. O senhor me ensinou muito. Meus grandes mestres, doutor Marileno, João Batista de Paula, certo? E essa turma toda, Ivan Elias, certo? Nelson Júnior, essa turma que começou, o Ricardo Wagner, essa turma assim, me ensinou muito. Eu aprendi muito com você, Ediceu Ferreira, Costa Ferreira, Raimundo Nonato Lopes, que foi um dos grandes da Liga de Futebol de Juiz de Fora. Não posso esquecer nunca de Geraldo Gueren. Esse camarada era fantástico. Isso que o pessoal faz hoje no computador, ele fazia à mão. E eu tenho registro dele na minha casa, das letrinhas dele, a colocação de cada time. Geraldo Guerra era fantástico. É verdade. Do Vasquinho, lá do Bernardo Mascarenhas. Entendeu? E ele também que é responsável, né? A gente fez um programa com o Ricardo Wagner e com o seu Paulo Durães, presidente da Liga de Futebol. Paulo Durães, por vários, né? O Guerin por vários registros, tudo catalogado ali nos cadernos, né? Não chegam a ser livros, mas os cadernos da Liga de Futebol de Juiz de Fora, completando 100 anos, também já foi tema do Pautando. A gente volta daqui a pouquinho com mais um pouco dessa história e da atualidade do futebol de mesa da cidade com o Sidney Vieira, o Futrica. Até já! Estamos de volta com o segundo bloco do Pautando Esporte, destacando hoje o futebol de mesa, um pouquinho dessa tradição, dessa história com o Sidney Alves Vieira, o Futrica, para trazer um pouquinho para os dias de hoje, até recente mesmo, Sidney. Esse ano de 2018, o Tupi conquistou 2 títulos nacionais, por equipe e o individual, esse mais recente, né? A gente está fazendo essa gravação em novembro de 2018, do Leonardo Stumpf. Juiz de Fora tem essa tradição e essas 2 conquistas foram na mesma modalidade, né? Ele foi campeão de bolinha, 3 toques. Stumpf, esse grande jogador de Juiz de Fora, que participou... Está no centro aí, né? Está no centro, que participou do nosso cinquentenário. Esse livro aqui é do cinquentenário do Futrica, onde o Stumpf está aqui. Junto com ele tem vários craques aqui, ó, que jogaram nesse cinquentenário do Futrica. Inclusive com a presença do Ivan Elias no dia lá. Torneio muito bacana. Os botões da época aqui, ó, do campeonato, esses botões que disputaram o cinquentenário do Futrica. Qual que é esse material hoje, Esse material de acrílico, entendeu? E é um time caro, esses botões são caros. No regulamento tem alguma coisa que tem que ser o mesmo material? Ou tem, no regulamento tem material, as dimensões do botão,
tudo isso tem no regulamento. Inclusive está nesse livro do Hélio, o Hélio Pereira, nesse álbum, tem o regulamento do campeonato de dadinho. No final, entendeu? Tem o regulamento, no final desse álbum. Ele está, só passando aqui, que no final aqui tem o regulamento da modalidade... Aqui, né? É aqui, ó. Aqui tem os regulamentos da modalidade, isso aqui é dadinho. O Stum foi campeão de equipe e individual na bolinha, 3 Então, toques. vamos só resumir, para quem não acompanha muito futebol de mesa, as modalidades, são 3 modalidades. Isso. A bolinha, tem a bolinha 12 toques também, mais uma modalidade. E tem o disquinho. Aqui em Juiz de Fora a gente só joga a bolinha 3 toques e o dadinho. A bolinha 12 toques a gente não tem campeonatos aqui em Juiz de Fora. Certo. Lá no Rio que pratica então essa modalidade dos 12. Isso aqui é as meninadas quando disputou lá o cinquentenário do Futrica. Foi na Casa de Itália. Foi muito bacana esse torneio. Foi em 2017. Tem mais aqui, ó, alguns jogadores. Até veio do Rio, alguns atletas do Vasco vieram participar. Sidney, como é que funciona a questão da arbitragem? A arbitragem é o seguinte, na bolinha 3 toques tem o árbitro, mas já no dadinho há um consenso das jogadas e a gente procura definir aquela situação da melhor maneira possível. Quando não tem jeito, aí é as punições, normal, como já aconteceu comigo também, tá certo? E eu, como não fui punido esse ano, eu mesmo me puni, fiquei um tempo afastado, estou voltando agora no Campeonato Mineiro. É verdade. Vamos falar um pouquinho agora do futebol de mesa hoje, com toda essa história construída, essa história que continua, com esses títulos, né, que são frequentes, são muitos títulos, inclusive, além dos nacionais, estaduais. É difícil passar uma temporada sem uma conquista local, né? Juiz de Fora sempre foi um celeiro de craques, no passado, do futebol de mesa. E aqueles fabricantes também famosos de botão, igual o Márcio Reis. Márcio Reis, rapaz, os botões dele está em evidência até hoje. Todo mundo quer ter um time do Márcio Reis. E Juiz de Fora começou a fabricar esses campeões, igual o Renato Balgratis. Eu conheci vários, Sibelius, que morreu, Miguel Lemos, falecido, onde até hoje nós prestamos homenagem a Miguel Lemos. Todos os torneios têm o nome do Miguel Lemos. Um rapaz fantástico que, né, perdeu a vida de forma trágica no Rio de Janeiro. Então, esses campeões vêm de há muito tempo atrás. E o meu prazer, meu filho jogou muito, Rondinelli foi campeão mineiro várias vezes. Os filhos daqueles que começaram a jogar lá na década de 60, 70, 80, também estão seguindo essa tradição de alguma forma? Nem sempre. Eu acho que os meninos, cada um vai para um lado. Por exemplo, eu tenho 2 netos, não sei se vão jogar futebol de mesa, joga um pouco, o outro joga. Meu filho adora. Meu filho gosta de jogar futebol de mesa, participa, ajuda a organizar, entendeu? Tudo que hoje, na parte de computação do Futrica, é ele. Então, o Rondinelli hoje, ele para mim, é o camarada que me ajuda mais, porque já deixa tudo pronto e mastigado para o vovô. Eu já vou passando, eu sou aquele cara que bato de frente, né? Que vem para cá, que fala com vocês, que divulga o nosso futebol de mesa. Isso é importante. O pessoal, assim, do Brasil, tudo reconhece esse trabalho que a gente faz aqui em Juiz de Fora. Ano que vem, se Deus quiser, nós vamos fazer um campeonato brasileiro aqui. Já está combinado, eu conversei com o Luiz Henrique, que está indo para o Flamengo agora, junto com o João Paulo. São meninos que foi criado dentro da minha casa, garotinho, tem fotos dele, pequenininho, jogando botão lá em casa. Então, eles querem fazer o campeonato brasileiro ano que vem aqui. Individual, dadinho. Então, provavelmente, nós teremos um campeonato brasileiro. Isso é muito bom para Juiz de Fora, a divulgação do nosso esporte. Como é que funciona essa transferência, né? Chamou a atenção, esses dias o Luiz Henrique divulgou nas redes sociais que está indo jogar no Flamengo. Isso. Mas são todos amadores, né? Todos amadores. Ele vai, nos finais de semana que o Flamengo tiver o campeonato, ele vai... Ele vai participar sempre agora pelo Flamengo durante essa temporada que vem aí. E são frequentes essas transferências? São frequentes. Quando termina os campeonatos, começam as transferências. Aí está acabando essas etapas aqui de Juiz de Fora, de Minas Gerais e do Rio. Terminou, aí começam as contratações. Tentaram levar ele para outros clubes. Foi sondado.
mas ele preferiu ir para o Flamengo. É um jogador fora de série, entendeu? É aquele menino assim que chutou é gol. É muito difícil marcar. Ele é lá no Futrica, ele é o cara que ganhou tudo, entendeu? Então ele é o cara que é o cara a ser batido. Quando a gente consegue ganhar um campeonato dele, a gente tem que comemorar. E eu consegui um feito desse, eu coloquei até no quadro lá que eu ganhei, entendeu? Muito difícil, né? Mas eu ganhei um torneio em cima dele. E isso aí, você pode me ganhar 50 vezes, mas aquele está lá no quadro, eu coloquei lá, entendeu? Porque é importante isso, porque é um camarada difícil de ser batido. E no cenário estadual e brasileiro, como é que o senhor classifica hoje a modalidade? Além dele, assim, um panorama da modalidade hoje, já que Juiz de Fora frequentemente tem disputado campeonatos estaduais, nacionais. Hoje o Brasil está repleto de futebol de mesa. Tem muitos clubes. Hoje, por exemplo, os clubes grandes do Rio de Janeiro, de São Paulo, tudo tem futebol de mesa. E com departamentos mesmo bacana, igual do América, do Flamengo, do Vasco, do Fluminense. O Fluminense tem um departamento de futebol espetacular. O Tijuca Tênis Clube, a ABB do Rio. A gente vai lá e fica maravilhado com aquela estrutura que tem de campeonato. E eu sempre que eu posso, eu vou junto com o time. Às vezes a gente aluga um ônibus, leva os times tudo junto. Em Babacena, o Olympique Clube, poxa, é espetacular. Um trabalho do Olympique Clube é espetacular. Pessoas igual o Paulinho, o Cristiano e aqueles outros meninos que jogam lá, tem um valor tremendo para a nossa região aqui, porque o Olympique hoje é um time de ponta. O Paulinho ficou bem colocado agora no Brasileiro, Paulinho do Olympique, certo? Então isso aí é muito legal para a região. Vamos ver se aparecem mais cidades. De vez em quando eu pego o Futrica, sei de uma cidadezinha pequena assim, aí o prefeito ou o secretário de esporte convida o pessoal do Futrica para ir numa cidadezinha pequena, levar o conhecimento para aquela criançada. E eu levo. Às vezes levo um ônibus com mesa, com tudo. Naquela cidade a gente fica ali a manhã toda, às vezes um dia inteiro, fazendo aquele trabalho com as crianças e tudo. Isso fica marcado na história daquela cidade que nós começamos. E o trabalho que a gente faz, por exemplo, com Prainha de Rio Novo. Nós somos ligados ao Prainha de Rio Novo, o Futrica representa o Prainha já há uns 5 ou 6 anos. Tem fotos aqui do Prainha com o Futrica. O Prainha agora fez 70 anos em Rio Novo, certo? E eles não esquecem do Futrica. E você estava dizendo antes um pouquinho da gente começar a gravação, né? A gente fazendo a gravação nesse dia 13 de novembro de 2018, do Pereira, né, que está criando uma estrutura bacana em Juiz de Fora. O que você pode falar? Eu vou até apresentar aqui, ó. Vale a pena, gente. Quando o Hélio Pereira resolveu fazer esse álbum, ele dedicou a todos os atletas. Aqui nós temos a imagem de todo mundo, aqui, ó. O retratinho. E ele fez um álbum de figurinha já colado. Você não tem que comprar figurinha. Então, quando ele foi fazer o álbum, eu falei assim, ô Hélio, você faz o álbum e já vende antecipado para você não ter prejuízo. Então, ele fez a quantidade certa que todos compraram. E ele fez esse trabalho maravilhoso, que ficou uma história do futebol de mesa, da região, das equipes. O Hélio hoje fez na casa dele, junto com a Raquel. A Raquel é uma corredora de rua aí, prova de corrida de rua. Ela dá um incentivo ao marido e aos 2 filhos, o Tiago e o Felipe. Esses 2 meninos jogam botão demais. Foram criados lá dentro do Futrica, pequenos. Hoje, a família Pereira fez uma sala, que não inaugurou ainda, com 4 mesas. Bairro Teixeiras. Bairro Teixeira. Nós não fomos lá ainda nessa... Já vi quando estava começando a fazer, fui acompanhando a obra, certo? Ele fez bacana essa obra mesmo, e cabe 4 mesas, onde vai ser tudo ali, e vai ter ali a história da família Pereira Futebol de Mesa. É mais um local. Lá no bairro do Eldorado, nós temos o Eldorado Futebol de Mesa. O Eldorado Futebol de Mesa é na rua Luiz Detz, aquela que sobe, Luiz Detz, né? É. Que sobe? O Luiz Rocha. Ali tem o pessoal maravilhoso também, igual o Renato, Sr. Fernando, Edmilson, Feliciano. Eles também fazem um trabalho espetacular do futebol de mesa. Hoje, sensacional. A casa do Renato transformou um salão dele, que cabe 8 a 10 mesas,
que funciona o Eldorado Futebol de Mesa. O senhor Fernando é um dos idealizadores. O senhor Fernando é aposentado da Polícia Militar e o Renato é dentista. Eles vão trabalhando, essa equipe que já está fazendo sucesso e vai disputar o Campeonato Mineiro novamente. Então, Juiz de Fora hoje tem vários locais, certo? E próprio centro da cidade nós temos ali o Alex Laje ali com os botões que funciona o FCA, futebol de mesa. Então, hoje, várias equipes, todos trabalhando pelo futebol de mesa. E é difícil isso porque a gente tem que abdicar muitas coisas. E a família tem que estar junto com a gente. Agradeço minha esposa, mais uma vez, por estar sempre ao lado. A presidente é que comanda. Se ela está comandando, está dando certo. Vamos falar um pouquinho já de alguns, né, dos reconhecimentos ao Futrica. Esse foi o mérito esportivo Pânato. Esse foi o mérito do Pânato Clube. Pelo cinquentenário. Pelos 50 anos. Em 2017. E o da prefeitura está ali em cima, ali, que é a entidade benemérita de Juiz de Fora. O Futrica já é entidade benemérita. Muito importante isso aqui, porque é um reconhecimento internacional. Isso aí vai para todo mundo, esse reconhecimento. Inclusive, eu faço parte desse clube, só que não sou mais do clube. Eu fui convidado, na época, para participar do Pânato pelo Dr. Marilene, ele que me levou para o Pânato. Marilene é uma história de Juiz de Fora. Sempre falo o nome dele, porque não conheci pessoa igual ele no esporte de Juiz de Fora. E aqui a homenagem na Câmara Municipal, quando nós ganhamos a entidade benemérita de Juiz de Fora. E foi engraçado que os vereadores, quase todos, frequentam o bar do Futrica. E eu perguntava a eles, são 19, quem votou a favor ou quem votou contra a esse reconhecimento. E, por unanimidade, os 19 vereadores votaram a favor do Futrica. Por quê? Nós não trabalhamos politicamente. Tanto é que nós nunca recebemos nada de político. A gente trabalha pela garotada, pelo esporte. Eu vou fazer isso o resto da minha vida. Às vezes a gente é chamado para certas situações de risco, de desafio, e a gente vai. Eu gosto de desafio, mas nunca visando dinheiro. Isso eu nunca fiz na minha vida. Já ganhei com o futebol? Claro que já. Já fui profissional. Mas nunca ia. Inclusive, quando eu fui contratado pelo esporte, eu vinculei o meu trabalho no esporte com o futebol de mesa. Se atrapalhasse o futebol de mesa, eu não ia... Na época, só para situar, no futebol de campo, né? Campo. Na escolinha. Eu fui contratado pelo esporte, que eu fiquei lá 12 anos, como supervisor da escolinha de futebol do esporte. Fui contratado e eu vinculei ao futebol de mesa. Se atrapalhasse o futebol de mesa, eu não iria. Então, eles concordaram que não iria atrapalhar o futebol de mesa. Aí eu fiquei no esporte 12 anos, fazendo futebol de mesa, fazendo futebol. Quer dizer, era uma vida complicada, quem mexe com o esporte. O tempo que eu tive no Vila Branca com futebol, mudando um pouquinho para futebol, eu fiquei 5 anos no Vila Branca. A minha mulher levava marmita para mim aos domingos, para mim não sair do campo. Eu ficava no campo do Vila Branca de 6 horas da manhã até as 5 da tarde. Aí, pessoal, pô, você ganhava bem lá. Não. E nem eu achava que eu morava no Vila Branca. Eu nunca morei. Vila Zanã. Pegava meu carro, atravessava a cidade toda, ia para o Monte Castelo treinar aquela garotada. Nunca ganhei nada. Eu ganhei muita amizade. Isso é o tesouro da gente. É o que eu vejo hoje Ivan Elias fazer. Ele é rico, igual eu sou rico. Nós somos ricos. Eu sou rico. Ele também. Sabe por quê? Hoje nós estamos aqui conversando. Essa amizade é coração. Eu falo, pessoal, isso aqui, ó. O tesouro nosso é você ir me procurar no bar, querer me abraçar. Essa semana eu tive um caso desse no bar, que eu falei assim, atravessa e vem aqui dentro do balcão. A pessoa veio e me deu um abraço. Vou falar quem é. Meu amigo de infância. O pai dele foi famoso, Juiz de Fora, foi treinador do Tupi, Tupinambá e do esporte, Isaías Bagno. Marco Antônio Bagno. Foi colega de infância, foi um dos fundadores da Futrica também, quando a gente brincava de futebol de mesa na Avenida Sureiros. Eu e ele somos irmãos. Isso é tesouro. Isso é tesouro.
Eu vejo aí, dinheiro. Fui fazer um trabalho no quartel agora, no GAC, eu e meu filho, futebol. Nem conhecia o Coronel Brum. O Coronel Brum levou nós dois para tomar conta da equipe de futebol. Eu nunca vi isso na minha vida, hein? Eu servi exército há 50 anos atrás, hein? Mas foi legal. Isso tudo tem uma coisa assim, que eu falei com o Ivan agora, é o tesouro que a gente ganha. Eu falo com meus fregueses lá, você sabe quem é o meu tesouro? São vocês, que vêm aqui todo dia e que ajudam a gente a manter essa tradição. Rapaz, quantas tradições de fora acabaram porque vocês da cidade não deram apoio. Nós temos um estádio que foi feito para o público nosso da cidade. Ninguém prestigia os clubes nossos. Eu vou no campo, eu pago o meu ingresso. Eu levo minha família. Então isso que precisa de fora. O esporte, o futebol de mesa, gente, prestigia. Vai ver o que é. Acompanha. Quantos esportes de fora estão assim? Vocês são responsáveis também. Criticar é legal. Muito fácil. Deita na sua poltrona, fica vendo televisão, mas não vai lá. Estou falando para o público de fora. A tradição só é mantida com vocês. Venha. Critica, mas vai. Vai no campo, paga seu ingresso, reclama. E futebol de mesa e outras modalidades é a mesma coisa. O cara fala, aquilo lá, pô, o cara está jogando peteca. Poxa, mas é tão importante para ele. Ele faz aquilo com o maior prazer. Então não diminua nenhum esporte. Cada um tem o seu. Isso é legal. Tá certo. Sidney, a gente quer agradecer a sua presença aqui e que a gente possa parabenizar por esse trabalho todo, que essa tradição seja renovada e que a gente possa continuar contando boas histórias aí do futebol de mesa e do esporte da cidade. Agradeço a você, Ivan Elias. Tem hora que eu me exalto um pouco, falo um pouquinho com o coração, mas para chamar o pessoal, para ajudar. Só isso. Às vezes eu explodo um pouquinho, que eu tenho que fazer isso também. Não é você ficar só batendo palminha, não. Tem que meter o fumo também. Na hora que eu estiver errado, pode sentar o vovô no colo, que eu não esquento a cabeça. Qualquer coisa a gente leva para aquele tribunal também, vamos né? ao tribunal da Dona Ercília. É isso aí. Estamos chegando ao final de mais um Pautando o Esporte, destacando uma modalidade que a gente ainda não havia focalizado aqui nesse programa, que, na medida do possível, vai resgatando, vai registrando um pouco do que é a história do esporte. E a história do esporte, é claro, conta também a história de uma comunidade, de uma cidade. Com apoio da General Cook e do Ibitipó Coffee Road, palco das nossas gravações hoje, o stand oficial do Ibitipó Coffee Road, com apoio do Plask, do Centro de Futebol Zico e da Iperro Embalagens, estamos encerrando mais uma edição desse Pautando o Esporte. Até a próxima!